Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. E se eu te dissesse que existe uma força que surpreende até quem jurava que você não iria aguentar, que até essa mulher mais velha, cheia de certezas, ficou em silêncio ao perceber a sua coragem. Hoje vamos revelar como um escolhido enfrenta a batalha espiritual, mantém a fé intacta e transforma humilhação em crescimento espiritual, sem perder a paz. Prepare-se, porque você vai entender como essa superação não é apenas resistência, é propósito maior em ação. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como encara cada desafio. Vamos falar sobre intuição fortalecida, resiliência emocional e como a proteção divina molda atitudes que deixam até seus críticos sem palavras. Se você busca inspiração, autoconhecimento e um caminho para transformar dor em força, este vídeo é para você. Agora, me responda, você está pronto para descobrir como virar o jogo sem sujar as mãos, vencer sem precisar provar nada e sair de qualquer tempestade mais forte do que entrou? Então já se inscreva no canal, fortaleça nossa comunidade e venha fazer parte dessa jornada onde cada vitória é também um testemunho. Quando ela ouviu falar sobre o que aconteceu com você, jurou que seria o seu fim. Afinal, na mente dela, ninguém suportaria aquela pressão sem se despedaçar por dentro. Mas o que ela não contava era com o peso da sua espiritualidade e a firmeza do seu propósito maior. Você não apenas sobreviveu, como manteve a fé intacta. Isso mexeu com a percepção dela sobre o que realmente é força. O olhar dela mudou quando percebeu que, em vez de se arrastar pela vida, você continuava caminhando de cabeça erguida. Isso não se explica com lógica humana, e sim com crescimento espiritual. A cada passo, você demonstrou resiliência emocional, deixando claro que a superação não é sobre evitar a dor, mas sobre se transformar por meio dela. E essa transformação é visível. Você não precisou gritar para provar nada, nem dramatizar a sua dor. A sua própria presença já falava sobre a sua coragem. A mulher que duvidava de você agora tenta entender de onde vem essa força. Talvez ela nunca descubra que a fonte é a proteção divina que te cobre dia e noite. Essa é a diferença entre enfrentar um problema sozinho e viver guiado por um propósito maior. A verdade é que a maioria das pessoas não reconhece a força até vê-la de perto. E quando ela viu a sua, percebeu que não se tratava de uma simples resistência. Era algo mais profundo, forjado na introspecção, lapidado pelo autoconhecimento e alimentado pela fé. É por isso que você se tornou referência silenciosa para quem antes te subestimava. E no fundo, você sabe que essa reação dela não é apenas surpresa, mas também um reconhecimento involuntário, porque não há como ignorar alguém que passa por uma batalha espiritual dessa magnitude e sai dela mais alinhado, mais centrado e mais preparado para o que vem a seguir. Muitos pensam que foi sorte ou um golpe de acaso, mas a verdade é que a sua postura nasceu de anos de crescimento espiritual e de decisões conscientes para viver com propósito. Você não reagiu de forma instintiva, reagiu de forma estratégica. Isso não é algo que se aprende em um dia. É fruto de introspecção e prática diária. O propósito maior é o que mantém o foco quando tudo ao redor parece se desintegrar. É ele que coloca a fé na frente do medo e faz a intuição fortalecida agir no momento certo. Essa base espiritual é o que te impede de entrar em guerras inúteis e preserva a sua energia para as batalhas que realmente importam. Essa postura impressiona porque não é comum. No mundo, é mais fácil ver pessoas reagindo com raiva ou buscando vingança do que agindo com sabedoria. Você fez diferente. Escolheu o caminho mais difícil, que é o da paciência e da perseverança. E isso só é possível quando há clareza de propósito e confiança na proteção divina. Cada passo que você deu nesse processo revelou que não estava tentando provar nada para o mundo. Você estava vivendo de acordo com a sua missão. E isso inevitavelmente atrai inspiração,
para quem observa. Não porque você se exibiu, mas porque se manteve firme mesmo quando ninguém parecia estar do seu lado. É por isso que sua história não é apenas um relato de superação de desafios. É também uma prova viva de que a vida ganha sentido quando é guiada pelo propósito certo. E essa é a verdadeira raiz da sua força. A maioria das pessoas acredita que, para vencer, é preciso entrar na mesma lama em que foi atacado. Mas você escolheu outro caminho. Passou pela sujeira sem deixar que ela grudasse em você. Essa decisão é rara e exige disciplina espiritual, autoconhecimento e muita resiliência emocional. Não se trata de ignorar o que aconteceu. Você viu cada golpe, sentiu cada injustiça, mas decidiu não responder com a mesma moeda. Essa escolha preservou a sua paz e te manteve alinhado ao seu propósito maior. Essa é a essência da superação. Não apenas sair do problema, mas sair dele limpo. Essa limpeza espiritual não é fácil de manter. Requer que você enxergue além da provocação e perceba a armadilha por trás de cada ataque. Sua intuição fortalecida te guiou para não cair nessas ciladas. E no final, a sua postura se tornou mais poderosa do que qualquer contra-ataque que pudesse fazer. O impacto disso é que, agora, aqueles que esperavam ver você se perder na confusão ficaram desarmados, porque não há como acusar alguém que não revidou na mesma frequência. Sua vitória foi silenciosa, mas evidente para quem tem olhos para ver. E essa lição ecoa para quem te observa. É possível superar sem se manchar. É possível vencer sem destruir. E muitas vezes, essa é a forma mais duradoura e respeitável de conquistar. Em momentos de dor, a tentação de revidar é enorme, mas você escolheu confiar na proteção divina. Essa escolha é um ato de fé que exige coragem, porque é mais fácil agir por impulso do que esperar pela justiça que vem do alto. E foi exatamente isso que te colocou em outro nível. Quando você decidiu não se vingar, abriu espaço para que o propósito maior agisse por você. Essa entrega é o que diferencia quem luta sozinho de quem caminha com a certeza de que há algo maior no controle. E essa certeza muda a maneira como você enfrenta qualquer batalha espiritual. O mais impressionante é que, ao deixar a vingança de lado, você não perdeu o poder. Pelo contrário, ganhou uma força que não depende de aprovação externa. Essa força vem de saber que nada escapa ao olhar de Deus. E essa confiança te deu paz mesmo no meio da tempestade. Muitos não entendem que a vingança pode até trazer alívio imediato, mas rouba a tranquilidade a longo prazo. Você entendeu isso cedo e preferiu preservar a sua energia para construir algo sólido. Essa é a sabedoria que só vem com maturidade espiritual. Agora, sua história serve como testemunho. Ela mostra que escolher a proteção divina não é passividade, é estratégia. E é uma estratégia que funciona, porque mantém sua alma limpa e seu coração pronto para o próximo passo da jornada. Se em algum momento até aqui essa mensagem falou com o seu coração, eu quero te convidar a apoiar o nosso trabalho de uma forma muito simples. Aqui no YouTube, logo abaixo do vídeo, existe a opção Valeu. Click Rally. Você contribui para que o canal continue produzindo conteúdos como este e para que possamos levar mais inspiração, fé e força para quem precisa. É um gesto pequeno, mas que faz uma diferença enorme para manter essa comunidade viva. E falando em diferença, o que vem a seguir vai te mostrar como transformar até a humilhação mais profunda em um impulso para o seu crescimento espiritual. O silêncio é frequentemente interpretado como fraqueza, mas na sua jornada ele se tornou uma arma poderosa. Quando o mundo esperava uma reação explosiva, você escolheu preservar a calma e deixar que a proteção divina conduzisse o rumo dos acontecimentos. Essa decisão não foi fácil, pois exigiu autocontrole e uma fé sólida no propósito maior. Resiliência emocional não é simplesmente aguentar firme, é ter clareza para escolher onde colocar a sua energia. Você entendeu que, ao alimentar discussões e conflitos, estaria fortalecendo exatamente aquilo que queria superar. O silêncio foi, portanto, uma estratégia de crescimento espiritual que manteve sua alma intacta. Cada vez que optou por não responder,
Você estava enviando uma mensagem mais forte do que qualquer argumento. Sua postura se transformou em exemplo para aqueles que ainda lutam para não ceder às provocações. Foi nesse espaço de silêncio que a sua intuição, fortalecida, pôde te guiar com clareza. Muitos não compreendem que a ausência de resposta é, na verdade, uma forma de controle. Controlar-se diante do caos é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Isso mostrou que você estava mais comprometido com a sua paz do que com a vitória imediata. Esse tipo de atitude não só preservou sua energia, como também expôs as intenções de quem te atacava. Ao não se envolver, você fez com que suas ações fossem o reflexo da sua força interior, provando que a resiliência emocional é uma virtude rara e poderosa. Nem todo mundo consegue enxergar a oportunidade no meio da dor, mas você conseguiu transformar a humilhação em combustível para a sua jornada espiritual. Em vez de deixar que as palavras e atitudes te definissem, você as utilizou como impulso para se fortalecer. Essa é a marca de quem entende o verdadeiro significado de superação. Ao passar por essa experiência, você não se limitou a sobreviver, você decidiu crescer e inspirar outros a fazerem o mesmo. Essa postura mudou a narrativa, pois demonstrou que a proteção divina é capaz de transformar cenários de derrota em testemunhos de vitória. Inspirar não é apenas contar histórias bonitas, mas mostrar na prática como se manter firme em meio à tempestade. Suas atitudes geraram curiosidade, pois poucos entendem como alguém consegue sair de um momento tão difícil com mais luz do que entrou. Essa luz é fruto do seu crescimento espiritual. Sua forma de lidar com a humilhação mostrou que o valor de uma pessoa não está no que dizem sobre ela, mas naquilo que ela constrói com suas próprias mãos. Ou a fazer isso, você deu às pessoas um modelo real de resiliência emocional e autoconhecimento. Ehud, quem antes se alimentava da sua queda, passa a observar seu progresso como um lembrete de que a inspiração nasce exatamente nos lugares onde ninguém acredita que algo bom possa surgir. A intuição é uma das ferramentas mais subestimadas na jornada espiritual. No seu caso, ela se tornou um farol que iluminou o caminho em meio à escuridão. Você percebeu as armadilhas antes que elas se fechassem e desviou sem alarde. Essa sensibilidade não veio do nada, mas de um constante exercício de introspecção e fé. Cada decisão que você tomou foi guiada por um senso profundo de alinhamento com o seu propósito maior. Não foi sorte, foi preparação. A proteção divina se manifesta também na capacidade de discernir, e você aprendeu a ouvir a voz silenciosa que indica a direção certa. A intuição fortalecida não apenas protege de ciladas, mas também mostra oportunidades que passariam despercebidas aos olhos comuns. Você soube agir no tempo certo, preservando sua energia e evitando desperdício em batalhas que não levariam a lugar algum. Esse tipo de sensibilidade é fruto de um coração que busca constantemente o autoconhecimento. Ao se conhecer melhor, você consegue identificar o que é seu e o que pertence às influências externas. E isso é crucial para manter a clareza no meio do caos. Foi essa capacidade que manteve seus passos firmes e seguros, mesmo quando todos ao redor esperavam que você se perdesse. E é isso que continua te guiando rumo à próxima fase da sua jornada espiritual. O caos é o terreno onde muitas pessoas desistem, mas para você foi solo fértil para crescer. Cada desafio se transformou em uma lição, cada queda em um ponto de partida para algo maior. Essa visão não surge do dia para a noite, mas da prática constante da fé e do propósito maior. Enquanto outros se deixaram abater pelas circunstâncias, você escolheu se fortalecer. Essa escolha foi o que permitiu que sua resiliência emocional fosse moldada e que seu espírito permanecesse firme. É nesse cenário que o verdadeiro crescimento espiritual acontece. O caos também funciona como um espelho, mostrando o que realmente está dentro de nós. Você encarou seus próprios limites e percebeu que era capaz de ir além. Essa superação de desafios internos e externos é o que fez sua jornada ganhar um novo significado. Ao manter o foco no que realmente importa, você evitou se perder em distrações e conflitos desnecessários. Isso não apenas preservou a sua paz, como também fortaleceu sua intuição
e clareza de propósito. Agora, o que antes era uma fase dolorosa se tornou a base para um futuro sólido. E esse futuro não se constrói apenas com esforço físico, mas com a sabedoria que nasce do verdadeiro crescimento espiritual. Existem momentos em que a sua simples presença é suficiente para expor a verdade. Sem levantar a voz, sem acusar, sem se justificar, você se manteve firme e isso refletiu a sombra daqueles que tentaram te derrubar. É como se a sua luz, fortalecida pela espiritualidade e pelo autoconhecimento, funcionasse como um espelho revelador. Quando alguém vive na mentira, a clareza incomoda. Você não precisou revelar segredos ou expor erros, pois o seu comportamento foi suficiente para gerar desconforto em quem age com más intenções. O crescimento espiritual que você alcançou permitiu manter a compostura, enquanto os outros se revelavam pelo próprio desequilíbrio. Isso fez com que até aqueles que não acreditavam em propósito maior começassem a questionar suas próprias ações. Sua presença carregada de resiliência emocional funcionou como um lembrete constante de que é possível vencer sem se sujar. E isso não agrada a todos, especialmente aqueles que constroem sua força em cima da fraqueza alheia. A batalha espiritual, nesse caso, não foi travada em palavras, mas em energia. A proteção divina te sustentou para que você não absorvesse a negatividade do ambiente. Isso fez com que sua energia permanecesse elevada, ao ponto de inspirar quem está ao seu redor a buscar a mesma clareza. Esse tipo de postura não é aprendida em um dia, mas sim construída em cada momento de introspecção e entrega ao propósito maior. No fim, aqueles que antes tentaram se esconder atrás de histórias falsas se viram expostos pela própria inconsistência. E sem que você precisasse mover um dedo, a verdade se tornou inevitável, deixando claro que a luz sempre revela o que a escuridão tenta esconder. Poucos entendem o poder do tempo como você entende. Enquanto muitos se apressam para se justificar, você confiou que o tempo revelaria tudo. E ele revelou. Essa confiança não vem de ingenuidade, mas de fé e da certeza de que a proteção divina trabalha em silêncio. Você sabia que a paciência é uma das maiores armas na batalha espiritual. Enquanto mentiras eram espalhadas, você permanecia no seu caminho, focado no seu crescimento espiritual. Essa postura mostrou que não era necessário entrar em disputas inúteis, pois o tempo desmonta qualquer narrativa falsa. As pessoas que antes se deixaram levar por boatos começaram a perceber incoerências. O tempo é um filtro natural que separa o que é real do que é apenas ilusão. Você compreendeu que não é preciso correr atrás de aprovação quando se está alinhado ao propósito maior. Essa clareza protege a sua energia e mantém sua resiliência emocional intacta. Essa paciência também permitiu que você investisse energia no que realmente importa, em vez de desperdicá-la, tentando convencer aqueles que já tinham decidido não ouvir. Isso fez com que você fortalecesse ainda mais sua intuição e preservasse sua paz. No final, a verdade emergiu com mais força do que qualquer defesa que você poderia ter preparado. E isso provou que confiar no tempo e na justiça divina é mais eficaz do que qualquer argumento imediato. Sua história não foi contada em discursos, mas em atitudes. Enquanto outros tentavam manipular versões, você seguia vivendo a sua verdade. E essa escolha fez toda a diferença. O seu crescimento espiritual se refletiu nas pequenas ações, que juntas construíram um testemunho impossível de ser ignorado. Você entendeu que não era necessário disputar narrativas. A vida fala mais alto do que qualquer palavra, e o exemplo pessoal é a prova mais sólida que existe. Essa mentalidade vem do autoconhecimento e da fé no propósito maior, que mantém o foco naquilo que realmente importa. Mesmo em meio a batalhas espirituais, você não desviou da sua essência. A resiliência emocional foi o alicerce que te permitiu manter a serenidade e continuar avançando. As pessoas podem duvidar de palavras, mas não conseguem negar frutos. Ao reescrever sua história dessa forma, você mostrou que não se trata de convencer, mas de viver de maneira coerente com seus valores. Essa coerência atrai confiança e respeito, mesmo daqueles que antes se posicionavam contra você. Hoje, você se tornou um exemplo de que é possível mudar a percepção das pessoas, não pela força, mas pela constância e pela verdade que se sustenta sozinha.
E isso é mais poderoso do que qualquer discurso ensaiado. Cada passo que você deu não foi apenas físico, foi também espiritual. Essa jornada, marcada por desafios e superações, reforçou a coragem que muitos achavam que você não possuía. O caminho não foi fácil, mas cada obstáculo fortaleceu sua fé e o compromisso com o propósito maior. Você percebeu que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo quando tudo parece contrário. Essa força interior é resultado de uma conexão constante com a proteção divina e de um profundo autoconhecimento. A jornada espiritual também te ensinou que resiliência emocional não se constrói na calmaria, mas nas tempestades. Foi enfrentando a dor e os desafios que você descobriu uma força que nunca imaginou ter. E essa descoberta mudou a maneira como encara tudo ao seu redor. Cada experiência serviu para afinar sua intuição e aumentar sua clareza sobre qual caminho seguir. Isso evitou que você se perdesse em lutas desnecessárias e manteve seu foco no que realmente importa. Essa é a essência do crescimento espiritual. Hoje, sua coragem não é apenas percebida, mas sentida por quem cruza o seu caminho. E essa energia inspira outros a também se levantarem diante das adversidades, confiando que é possível vencer, sem abrir mão da essência. A maioria das pessoas acredita que para vencer é preciso se adaptar às regras sujas do jogo, mas você provou o contrário. Em meio a intrigas, manipulações e armadilhas, você escolheu manter suas mãos limpas e a consciência tranquila. Isso não foi um ato isolado, mas o resultado de anos de crescimento espiritual, autoconhecimento e fé. Sua vitória não veio por acaso, mas pela consistência em viver alinhado ao seu propósito maior. Você não cedeu à tentação da vingança, não se deixou contaminar pela negatividade e não abriu mão da proteção divina que te sustentava. Esse posicionamento sólido mostrou que é possível superar desafios sem ferir sua integridade. Enquanto outros acreditavam que apenas jogando sujo poderiam avançar, você construiu uma base firme de resiliência emocional. Essa base permitiu que cada passo seu fosse seguro, mesmo quando o terreno parecia instável. Foi essa solidez que fez a diferença no resultado final. A sua vitória limpa é um lembrete para todos que observam. A justiça divina não falha e sempre encontra uma forma de exaltar aqueles que permanecem fiéis. Essa fidelidade, mesmo diante da pressão, inspira quem vive batalhas semelhantes a acreditar que vale a pena fazer o certo. E hoje, sua história se tornou prova viva de que o jogo pode até ser sujo, mas quem escolhe caminhar com clareza, propósito e fé sempre encontra o caminho da verdadeira vitória. Isso não apenas marca sua trajetória, mas deixa um legado para os que virão depois. Nem sempre o reconhecimento vem em aplausos ou declarações públicas. Muitas vezes, ele aparece em olhares, atitudes e mudanças sutis na forma como as pessoas te tratam. Foi assim com você. Aqueles que antes duvidavam passaram a agir com mais cautela, respeito e até admiração velada. Isso mostra o impacto da sua postura. O crescimento espiritual que você demonstrou durante a batalha espiritual deixou marcas profundas, não apenas em você, mas também em quem testemunhou seu processo. Sua capacidade de manter a paz e a resiliência emocional serviu como um espelho para aqueles que estavam acostumados a agir no impulso. Esse reconhecimento silencioso é, muitas vezes, mais valioso do que qualquer elogio público, porque ele nasce da verdade, da constatação de que sua postura mudou a percepção das pessoas de forma genuína. Mesmo que não admitam abertamente, elas sabem que você venceu. A proteção divina que te acompanhou é percebida, mesmo que não seja mencionada. Isso incomoda alguns, inspira outros e confirma que seguir o propósito maior sempre vale a pena. Você não buscou essa validação, mas ela veio como consequência natural da sua consistência. E agora, mesmo sem palavras, o mundo reconhece que você não apenas resistiu, mas evoluiu. Esse reconhecimento é o reflexo da sua força, da sua fé e do poder transformador de permanecer firme em quem você é. Existem pessoas assistindo a sua história
que vivem hoje a mesma tempestade que você já enfrentou, e elas precisam saber que é possível vencer sem perder a alma. Essa é a essência do seu chamado. Não é sobre se vangloriar, mas sobre estender a mão para quem ainda está no meio da guerra. Você sabe como é se sentir sozinho, incompreendido e até desacreditado. Por isso, sua mensagem carrega não apenas palavras, mas uma energia de acolhimento e inspiração. Esse é o papel de quem já percorreu um caminho de dor e encontrou nele um propósito maior. A batalha espiritual não é vencida apenas com força física, mas com fé, resiliência emocional e autoconhecimento. É isso que você transmite, mostrando que a proteção divina é real e acessível a todos que escolhem caminhar em luz. Seu exemplo desperta coragem em quem observa, e isso cria um efeito de transformação em cadeia. Cada pessoa que decide reagir com clareza e não com caos é mais uma prova viva de que a superação é possível. E é por isso que o seu chamado não é apenas para ouvir, mas para agir. Porque, quando mais pessoas escolhem essa postura, o impacto se multiplica e a mudança se torna inevitável. Há uma força que não se mede pelo volume da voz, mas pela capacidade de mudar o ambiente sem precisar dominar a conversa. Você experimentou isso de forma natural, permitindo que sua calma se tornasse um escudo contra provocações e ataques. Quando outros buscavam confronto, você oferecia estabilidade. E pouco a pouco, essa estabilidade se transformou em autoridade espiritual. Essa força silenciosa não é passividade, mas sim uma decisão consciente de não ser arrastado para o campo de batalha emocional dos outros. Seu crescimento espiritual te ensinou que nem todo conflito merece energia e que a proteção divina age com mais eficácia quando o coração está sereno. Essa postura é o que diferencia reações impulsivas de respostas estratégicas. Com essa atitude, você não apenas evitou discussões inúteis, mas também desarmou pessoas que se alimentam de caos. A ausência de combustível para o fogo delas fez com que, aos poucos, a própria chama se apagasse. Essa é uma lição poderosa de resiliência emocional e autocontrole. A intuição fortalecida te ajudou a reconhecer quando valia a pena falar e quando o silêncio seria mais eficiente. Isso não apenas preservou a sua energia, como também te deu espaço para refletir e agir com mais clareza. A decisão de não entrar em guerras desnecessárias é uma forma de sabedoria que muitos ainda não compreendem. Hoje, o impacto dessa força silenciosa é visível. Onde antes existia tensão, agora existe um respeito velado. Onde esperavam encontrar reação, encontraram equilíbrio. E esse equilíbrio é a prova de que é possível vencer batalhas espirituais não apenas com coragem, mas também com a paz como arma principal. Chegamos ao momento de encarar uma verdade que talvez você tenha tentado evitar. Quantas vezes você duvidou da própria força, mesmo depois de ter sobrevivido a dores que muitos não suportariam, e ainda assim está aqui, respirando, pensando, ouvindo essas palavras. Não é coincidência. Há um propósito maior te moldando, e ele se revela cada vez que você escolhe não desistir, mesmo diante das maiores tempestades. Quando alguém te subestima, especialmente quem jamais imaginaria a força que carrega, é porque não enxerga a batalha espiritual que você já venceu. Cada lágrima derramada foi uma oração silenciosa que subiu ao céu e foi ouvida. Você é prova viva de que a proteção divina existe e age nos detalhes, muitas vezes de formas que só entendemos quando olhamos para trás. Essa caminhada não é apenas sobre suportar o peso da dor, mas sobre aprender a transformá-la em força. Não é fácil, e ninguém disse que seria, mas é justamente nos dias mais escuros que o brilho da fé se torna mais visível. Quando a coragem parece faltar, é nesse instante que Deus levanta guerreiros e guerreiras para lembrar que os escolhidos não caminham sozinhos. Por isso, eu e toda a comunidade te convidamos a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e faça parte desse círculo de fortalecimento espiritual. Aqui, cada palavra é pensada para fortalecer a sua resiliência emocional, alimentar sua intuição fortalecida
e reacender a chama do seu crescimento espiritual. Se esse vídeo falou com a sua alma, considere dar um passo a mais. Logo abaixo, há um botão chamado Valeu, ou a clicar nele. Você ajuda a manter viva essa missão de espalhar mensagens de fé, superação e transformação. Sua contribuição é como um farol que ilumina outras vidas, porque cada apoio nos permite alcançar mais corações que hoje se sentem perdidos. Mas não se trata apenas de apoiar um canal, trata-se de se tornar parte ativa de uma corrente de inspiração e autoconhecimento que se expande a cada dia. Pense que, assim como alguém te trouxe até aqui, você pode ser a ponte que leva essa mensagem para outra pessoa que precisa exatamente dessa palavra hoje. E, já que você chegou até este ponto, se prepare para o que está por vir. No próximo vídeo, vamos mergulhar mais fundo na arte de transformar feridas abertas em cicatrizes que contam histórias de vitória. Você vai descobrir como até mesmo os golpes mais dolorosos podem ser usados como degraus para alcançar novos patamares na sua jornada espiritual. Então, fica comigo, porque essa conversa não termina aqui. A sua história está apenas começando a se revelar de um jeito que vai surpreender até você mesmo. E quando isso acontecer, você vai entender que toda essa preparação foi apenas o primeiro capítulo de algo muito maior.